ele abandona momentaneamente esse projeto, tá? Aliás, Pessoa, ele elaborou muitos projetos de publicações, quase nada saiu em vida, né? O que saiu, na verdade, foi póstumamente, né? Depois de 1935, né? Pessoa, ele abandona esse projeto e é um momento em que se intensifica, né, a produção tanto ortônima quanto heterônima, tá? É a partir de 1922 que Pessoa gradualmente retoma a proposta de reunir alguns poemas, né, lusitanos. 10 anos depois, em 1932, 2 anos antes, né, 3 anos antes, na verdade, do seu falecimento, em carta a João Gaspar Simões, que foi um dos melhores amigos, né, e futuro biógrafo, né, ele escreve, né, diz que vai escrever Portugal, que seria um livro de poemas com 41 peças, tá? O livro, porém, que concorre ao prêmio do Secretariado de Propaganda Nacional da ditadura salazarista e que conquista o segundo lugar, tá? Já tem outro nome, é Mensagem, tá? E a edição, né, publicada contém 44 poemas. Provavelmente, tá? Tento aqui ativar alguma memória, né, de versos do meu público. Provavelmente vocês já devem ter ouvido alguns versos de um deles, que eu reproduzi aqui, Mar Português. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus, ao mar, perigo e abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Tá? A primeira impressão, portanto, da produção poética de Pessoa foi através, para mim, tá, da vertente épica, o que, de certa forma, não deixa de ser um pouco irônico, porque, embora ao longo das minhas investigações eu não tenha necessariamente estudado mensagem, tá, as minhas hipóteses de leitura buscaram investigar os fundamentos épicos em outras produções pessoanas, principalmente em outros dois heterônimos. No mestrado, Alberto Caeiro, no doutorado, Álvaro de Campos, em que esta natureza não estava tão evidente assim para a fortuna crítica do referido poeta. Toda vez que se pensa em épico, terror épico, né, a correlação, né, da matéria clássica com Fernando Pessoa vem à mente, né, e aos estudos da fortuna crítica pessoana um heterônimo, né, chamado Ricardo Reis, e a obra, né, épica Mensagem. Tá? Os outros heterônimos não são tão estudados do ponto de vista dessas correlações que eu provoquei, né, nas minhas pesquisas. Quanto a Homero, durante a graduação, li bastante Odisseia, deliciando-me com as aventuras de Telêmaco e de Odisseu. Uma professora de teoria literária, especialista em literatura grega, foi-me um ponto bastante luminoso para que juntos, em profícuas conversações, pudéssemos nos aprofundar no universo homérico, lendo e relendo belos cantos, como, por exemplo, o canto sexto, em que Odisseu chega aos Feácios e é recebido por Nausicaa. É nele que vislumbramos toda a delicadeza e o encanto da hospitalidade, que é um cara aos gregos antigos. Jamais poderia deixar de mencionar também as artimanhas, ou, como diz Homero, Tuametes, né? Exemplificadas em muitos episódios, como o do Ciclope Polifemo, no canto 9. Odisseu, cativo, né, junto aos companheiros de Polifemo, oferece-lhe vinho. O Ciclope agradece, perguntando o seu nome. Odisseu diz que se chama Ninguém. Quando finalmente embebeda o Ciclope, consegue, com os poucos companheiros que sobreviveram, escapar de ser comido por Polifemo, este, ferido, é perguntado por outros Ciclopes: quem fez a proeza? Ao que responde: foi ninguém. Né?
vai ser punido depois por Poseidon, né? Os ventos, né? Não lhe serão favoráveis, né? Polifemo, né? Tem uma filiação com Poseidon vinga-se do seu filho, né? De fato, a Odisseia revela-nos um mundo pré-socrático, em que sobrevivem os que conseguem manejar com destreza o logos, a partir de um saber de experiência. Antecipo que uma das distinções fundamentais entre a Odisseia e a Ilíada se dá justamente na mensuração do ímpeto dos heróis, a despeito dos mitografias existentes. É pertinente, por exemplo, que em Homero, na Odisseia, né, apresentem-se heróis como Telêmaco, Odisseu, Menelau, Nestor, tá? Dotados de prudência, de senso. Tá? Em Ajax, de Sófocles, né, na tragédia de Sófocles, notamos que Odisseu não será tão modelar. Ele chega, inclusive, a ser cruel, né? Debochado, né? Provocativo, tá? Ao herói que dá nome, né, à tragédia, o Ajax. Na Ilíada, Odisseu protagoniza o canto 9, em ocasião em que, junto à embaixada, tenta convencer em vão Aquiles, né? Lembrando, né, Aquiles, né, sofre uma ofensa de Menelau, né? Ocasião em que decide, então, se retirar da guerra, né? Os gregos vão perdendo as batalhas até o ponto que os outros, né, generais tentam convencer, né, vão até a tenda de Aquiles, aos Mirmidões, convencê-lo a retornar para o campo de batalha, e essa tarefa é mal sucedida. Tá? Aquiles não aceita os presentes, né, e nem o pedido de voltar à guerra. É como se a menes, né, palavra grega usada por Homero para referir-se à cólera, né, à fúria, na Ilíada, enfraquecesse o logos em prol das moiras. Ou seja, o destino, né, quase sempre funesto. No final da graduação em letras, tive a oportunidade de realizar um curso extracurricular sobre o Fausto. Pode passar para mim, Nina, por favor. O Fausto do Fernando Pessoa. Trata-se de uma obra dramática de caráter fragmentário, publicada póstumamente, com muitas e distintas configurações. Tá? O que se pode afirmar, contudo, é que se trata de uma versão pessoana do arquétipo Fausto, ser humano lendário, apetitoso pela ideia de conhecimento, e que já havia sido refundado por autores como Christopher Marlowe e Goethe, né? E na década, na segunda metade, né, do século XX, Paul Valéry, Thomas Mann, né, com o Dr. Fausto, tá? Inclusive, nós temos aqui na sala, né, um estudioso do Fausto, Pedro, que faz doutorado em literatura portuguesa na UERJ e se dedica a estudar o Fausto. Cito alguns versos desse intrigante poema dramático. Eu sei que a Nina conhece muito bem. Eu já vi no status do WhatsApp da Nina. Primeiro verso. Tudo é símbolo e analogia. O vento que passa, a noite que esfria, são outra coisa que a noite e o vento, sombras de vida e de pensamento. Tudo que vemos é outra coisa. A maré vasta, a maré ansiosa, é o eco de outra maré que está, onde é real o mundo que há. Tudo que temos é esquecimento. A noite fria, o passar do vento, são sombras de mãos cujos gestos são a ilusão madre desta ilusão. Então, nessa altura, né, no final da graduação, eu já estava diante de uma pessoa na sua quinta essência, isto é, um poeta capaz de investir nas incertezas, nas inseguranças, no mistério da linguagem poética, para enfrentar o problema fundante de toda e de qualquer literatura, a da inexatidão da linguagem e da imprecisão do real. É preciso, porém, que sinalizemos, antes de mais nada, que o problema artístico flexionado por Pessoa nesses versos, em outros que figuram, né, no Fausto,
para se conversar com um senso de arruinamento experienciado pelo próprio Pessoa nas primeiras décadas do século XX. Eu, particularmente, né, vejo avant-garde que Pessoa, por meio de poemas como o Fausto, já diagnosticava, assim como fez a teoria crítica, tá? Benjamin, Adorno, tá? Horkheimer, o fracasso das investidas iluministas que outrora haviam prometido a salvação dos homens. Fatalmente pessimista, Pessoa, na sua produção ortônima e heterônima, desconfiava de que a civilização, diante de si, poderia reverter a falência humana. Havia uma desconfiança. Tá? Da graduação ao mestrado, tentei, de alguma forma, tá, engendrar uma questão que pudesse aproximar os épicos homéricos da produção poética pessoana. Tá? O que me interessava naquela ocasião era o lugar do conhecimento nesses dois autores. Tá? Pode passar, Nina, por favor. Tá? Aqui eu vou fazer uma pequena observação, tá, a respeito da questão homérica. Tá? Ela foi formulada no século II a.C., pelos gramáticos alexandrinos, e até hoje não foi bem resolvida, tá, pelos homeristas. Tá? Existem duas vertentes de homeristas: os analistas, tá, que defendem que a Ilíada e a Odisseia são obras de diferentes rapsodos, tá? E os unitaristas, que acreditam que tais obras são fruto de um único indivíduo. Tá? Então, aqui eu coloquei nesse slide duas obras, tá, recentes, tá, bibliografia quente sobre essa questão. Tá? A da classicista italiana, a Barbara Graziosi, intitulada Homero, e a do professor norte-americano Gregory Ned, que escreveu sobre também essa questão nesse livro chamado Questões Homéricas. Tá? Então, quando eu digo aqui Homero, autor da Ilíada e da Odisseia, estou fazendo mais por um vício de linguagem, tá? E menos por uma convicção, porque, né, eu não entrei, não era nem meu objetivo, né, nas minhas pesquisas, entrar nessa discussão. Tá bom? No mestrado, portanto, eu estabeleci uma linha de investigação que, no nível macrológico, estimulasse os estudiosos, tanto da área de literatura portuguesa quanto de literatura clássica, a deterem-se nos diálogos que se poderiam capturar entre a poesia da Antiguidade Clássica e a poesia modernista portuguesa. Tá? No nível micrológico, isso se traduziria em verificar as apropriações, digamos assim, da poesia do heteronimismo pessoano do épico homérico. Tá? Aí eu defendi a minha dissertação de mestrado, chamada Cair o Ângulos Homero, que a Nina mencionou na apresentação. Tá? Investiguei ali como é que se dava a relação entre o saber poético e racional especulativo, tanto na Ilíada quanto na Odisseia, né? Enquanto que tanto na Odisseia quanto na obra do Alberto Caeiro, Guardador de Rebanhos. Na Odisseia, o Odisseu é a figura que pensa, que raciocina, que toma atitudes, menos por impulso e mais por um saber de experiência. Então, ali existe uma certa ruptura. Ao passo que, na obra de Alberto Caeiro, O Guardador de Rebanhos, há uma indistinção entre esse saber. Então, é como se a obra de Alberto Caeiro se colocasse no lugar de anterioridade em relação à Odisseia, no que tange, né, a relação entre o saber poético e o saber racional especulativo. É claro que, assim, também essa questão ela é fruto de uma leitura dos teóricos românticos alemães, Schlegel, Schiller, Novalis, que no século XVIII já discutiam a indistinção entre filosofia e poesia, né? Eles até formulam um termo chamado sim-poesia, sim-filosofia, né? Que, na verdade, uma obra de arte potente ela não faria, a rigor, essa distinção. Então, nas minhas leituras, né, eu entendi que a obra de Alberto Caeiro ela é o comprometimento dessa proposição dos teóricos românticos alemães e que, portanto, fazem uma emenda, né, na discussão do saber poético presente
na Odisseia. Tá bom? Pode passar, Nina, por favor? Eu trago aqui para ilustrar um poema, né? Número 5 do Guardador de Rebanhos. Ele é um poema longo, mas acho que vale a pena ser lido. Peço desculpas aqui pelo tamanho, mas ouçam a minha voz. Há metafísica bastante em não pensar em nada. O que penso eu do mundo? Sei lá o que penso do mundo. Se eu adoecesse, pensaria nisso. Que ideia tenho eu das coisas? Que opinião tenho sobre causas e os efeitos? Que tenho eu meditado sobre Deus e a alma e sobre a criação do mundo? Não sei. Para mim, pensar nisso é fechar os olhos e não pensar. É correr as cortinas da minha janela. Mas ela não tem cortinas. O mistério das coisas? Sei lá o que é o mistério. Um único mistério é haver quem pense no mistério. Quem está ao sol e fecha os olhos, começa a não saber o que é o sol e a pensar muitas coisas cheias de calor. Mas abre os olhos e vê o sol, e já não pode pensar em nada, porque a luz do sol vale mais que os pensamentos de todos os filósofos e de todos os poetas. A luz do sol não sabe o que faz, e por isso não erra, e é comum e boa. Metafísica? Que metafísica tem aquelas árvores, a de serem verdes e copadas, e a de terem ramos, e a de dar fruto na sua hora, o que não nos faz pensar, a nós, que não sabemos dar por elas. Mas que melhor metafísica que a delas, que é a de não saber para que vivem, nem saber o que não sabem. Constituição íntima das coisas, sentido íntimo do universo, tudo isto é falso. Tudo isto não quer dizer nada. É incrível que se possa pensar em coisas dessas. É como pensar em razões e fins, quando o começo da manhã está raiando e pelos lados das árvores um vago ouro lustroso vai perdendo a escuridão. Pensar no sentido íntimo das coisas é acrescentado, como pensar na saúde ou levar um copo à água das fontes. O único sentido íntimo das coisas é elas não terem sentido íntimo nenhum. Não acredito em Deus, porque nunca o vi. Se ele quisesse que eu acreditasse nele, sem dúvida que viria falar comigo e entraria pela minha porta dentro, dizendo-me: aqui estou. Isto é talvez ridículo aos ouvidos de quem, por não saber o que é olhar para as coisas, não compreende quem fala delas, com o modo de falar que reparar para elas ensina. Mas se Deus é as flores, e as árvores, e os montes, e o sol e o luar, então acredito nele. Então acredito nele a toda hora, e a minha vida é toda uma oração e uma missa. É uma comunhão com os olhos e pelos ouvidos. Mas se Deus é as árvores, e as flores, e os montes, e o luar, e o sol, para que eles chamam eu, Deus? Chama-lhe flores e árvores e montes e sol e luar. Porque se ele se fez para eu ver, sol e luar e flores e árvores e montes, se ele me aparece como sendo árvores e montes e luar e sol e flores, é que ele quer que eu conheça como árvores e montes e flores e luar e sol. E por isso eu obedeço-lhe. Que mais sei eu de Deus que Deus de si próprio? Obedeço-lhe a viver espontaneamente, como quem abre os olhos e vê, e chamo-lhe luar, e sol, e flores, e árvores, e montes. E amo sem pensar nele, e penso vendo e ouvindo, e ando com ele a toda hora. Então, esse poema, né, e outros do Guardador de Rebanhos foram assim o meu corpus no mestrado para pensar essas conexões, né, entre um locus metafísico, digamos assim, e o saber poético, né? Muito bem. Passo agora, né, a segunda parte da minha palestra, que abordará melhor acerca do tratamento dado ao corpus pessoano e as traduções homéricas. Pode passar para mim, Nina, por favor, tá? Essa parte, ela é fundamentada em 2 artigos, tá? O primeiro, chamado A Trajetividade do Pessoa Digital, Contributos para uma História do Espólio Pessoano,
de dois pesquisadores, tá? Taiguara Aldabaldi e Carlos Pitella. O Carlos Pitella, inclusive, que foi o organizador da edição Fausto, que eu apresentei aqui no slide, e um artigo que Pedro e eu publicamos, um capítulo de um livro, na verdade, chamado Sinais de Materialidade na Literatura Portuguesa, Álvaro de Campos e Fausto Bessuano, tá? Bem, o Fernando Pessoa nasceu, né, no dia 13 de julho de 1888, dia de Santo Antônio, né? Por isso que o nome dele é Fernando Antônio Nogueira Pessoa, tá? E ele faleceu no dia 30 de novembro de 1935, ou seja, aos 47 anos de idade. Durante a trajetória intelectual, né, seja sob assinatura ortônima ou heterônima, Pessoa publicou cerca de 175 poemas em revistas literárias e culturais da época. 86 textos em prosa, ensaios, crônicas, novelas, tá? Publicou 3 livros de poemas ingleses, 35 sonetos, poemas ingleses 1, 2 e 3, né? Inscriptions, Epitalámio e, por fim, Mensagem, tá? Esse corpus, que acreditava-se ser bastante expressivo, na verdade, não representa nem 1%, tá? Do que Pessoa escreveu. Porque depois que Pessoa faleceu, descobriu-se a arca, a famosa arca pessoana, com cerca de 30 mil papéis datiloscritos, né, e manuscritos. Tá? Então, a partir de 1935, né, com a abertura dessa arca, os pesquisadores, né, os amigos do poeta, o João Gaspar Simões, o Luiz de Montalvor, né, começaram a, né, tentar publicar, né, o Adolfo Casais Monteiro. Pode passar para mim, Nina, por favor. A primeira edição das obras póstumas de Fernando Pessoa foi uma antologia, tá aqui do lado esquerdo de vocês, né, em 2 volumes, Antologia de Autores Portugueses e Estrangeiros, publicada pelo crítico literário Adolfo Casais Monteiro, tá? Em 2 volumes. Só que, assim, essa edição nem durou muito tempo no mercado, porque o Luiz de Montalvor, né, que era o editor, né, da Ática, da editora Ática, entrou com processo judicial, ganhou esse processo e passou ele mesmo, junto a outros, né, amigos, críticos, a publicar as obras de Fernando Pessoa, tá? Então, entre 1942 e 1974, foram publicados 11 volumes, tá? Desses que estão aqui representados do lado direito, de poesias pessoanas, tanto as do ortônimo quanto as do heterônimo. Em crítica textual, né, chamamos essas edições de edições Princeps, né? Ou seja, as primeiras edições. E são edições que vocês podem encontrar, né, principalmente em sebos, tá? Em sebo vocês encontram tanto os físicos quanto os virtuais, tá? Pode passar para mim, Nina, por favor. Em 1960, aqui no Brasil, é publicada a obra poética pela editora José Aguilar, né, organizada pela Maria Liette Galhós e que se baseou nas edições da Ática. Em 1974, é publicado o volume Obras em Prosa, também pela José Aguilar, desta vez, né, organizado pela dama da literatura portuguesa, Cleonice Berardinelli, tá? E aí essas 2 edições, tanto a de 1960 quanto a de 1974, são responsáveis por popularizar Fernando Pessoa no Brasil, embora o poeta já fosse reconhecido, né, em 1944, tá, quando a Cecília Meirelles organiza uma antologia chamada Poetas Novos de Portugal. É a primeira vez que Pessoa é antologizado no Brasil. Ele também foi publicado em alguns periódicos, tá? Um pesquisador da UFRJ, professor Rodrigo Xavier, inclusive publicou um livro recentemente chamado Fernando Pessoa no Brasil, em que ele se detém a investigar essas publicações esparsas, tá, de Pessoa no Brasil, tá? Mas a Cecília Meirelles já havia apresentado formalmente, através de um prefácio também, discutindo
né, o teor da poética de Fernando Pessoa, em 1944, tá? Em 1988, né, é criada, através do linguista e professor, né, da Universidade de Lisboa, Ivo Castro, o grupo de trabalho, né, o grupo para o estudo do espólio e edição crítica da obra completa de Fernando Pessoa, a famosa Equipa Pessoa. Tá? Então, lá nos anos 90, são publicadas essas obras, edições críticas, que são edições, né, que têm os aparatos genéticos, né, as notas de fim de página, de fim de volume, não é? Quem busca uma edição crítica, né, quer olhar a gênese daquele texto, né, como que ele foi criado, né, as modificações, o que entrou, o que não entrou das lições, tá bom? E, bem, houve dissidentes desse grupo de trabalho, né? A Teresa Rita Lopes, por exemplo, ela começa a trabalhar nessa Equipa Pessoa, mas depois lança as suas próprias organizações parcialmente críticas em outras casas editoriais. Então, eu convido aqui ao meu público a pensar na seguinte situação. Imagine você, nos anos 90, você foi a uma livraria, foi a uma estante de autores portugueses, e você quer, por exemplo, ler as poesias do Álvaro de Campos, heterônimo de Fernando Pessoa. Certamente, você vai encontrar várias edições. A edição da Ática, a edição da José Aguilar, a edição da Imprensa Nacional Casa da Moeda, a edição da Assírio e Alvim, e assim, a edição da Companhia das Letras, enfim, várias edições que se propõem, né, que se propuseram a apresentar os poemas de Álvaro de Campos. Qual edição escolher? Qual edição está certa? Qual edição está equivocada? Né? É um problema. Né? Então, assim, o trabalho de crítica textual é um trabalho que, assim, fez com que o texto de Pessoa fosse aperfeiçoado. Porque, por exemplo, né, um poema como Tão Pouca Heráldica é a Vida, um poema do Álvaro de Campos. Enquanto que um editor leu lá num verso a palavra oceano, um outro editor leu a palavra crânio. Qual que está certa? Qual que está errada? Né? Nina, reproduz para mim, por favor, aquele PDF. Eu pedi. Olha só, gente. Vê se vocês conseguem entender a letra de Pessoa. O que o Pessoa... dá para dar um zoom? Não, né? Deixa eu tentar, peraí. O que o Pessoa escreveu aí num caderninho, olha a letra do Pessoa, não é uma letra fácil de ser entendida. Ele escreveu assim, o que é preciso é cada um multiplicar-se por si próprio. Até que dá para ler, mas há outros materiais, outros documentos em que a letra do Pessoa é ilegível, né? Ele abrevia palavras, não é? O Pessoa, ele era muito também avesso, né, à reforma ortográfica. Aquela frase famosa, né, minha pátria é a língua portuguesa, é uma frase de reivindicação da reforma ortográfica. A pessoa não era apoiador da reforma ortográfica, né? Da queda do Y, né? Da queda do PH, por exemplo, tá? Dos acentos, tá? Do H ali reforçando um hiato. Tá? Muito bem. Então, o trabalho editorial com as obras do Pessoa é um trabalho curatorial, porque cada editor lida de maneira diferente com o texto pessoano. Tá? E aí, eu acredito, né, que essa informação ela deve ser discutida publicamente, né, porque existem edições, por exemplo, que... Eu vou dar um exemplo para vocês. Né? Abriu-se a arca, aí havia lá um envelope de papel pardo, escrito Álvaro de Campos. Aí o editor pegou aquele envelope e acreditou que todos os textos dentro daquele envelope fossem de Álvaro de Campos. E, na verdade, não. Na verdade, em um determinado envelope, havia textos do livro do Desassossego. Havia poemas de Ricardo Reis. Tanto é assim
que a edição Prinkett, né, a edição da Ática, há poemas de Ricardo Reis publicados como se fossem de Álvaro de Campos. E olha, não vou dizer perigo, mas olha a bola de neve que isso gera, porque um crítico literário ele pode estar lendo um poema de Ricardo Reis, acreditando ser de Álvaro de Campos, e pode fazer uma leitura crítica que não necessariamente, né, é a mais acertada. Tá? Então, por isso que ao longo, né, do meu mestrado, do meu doutorado, eu tive bastante apreço, né, pelos investimentos da crítica textual para estabelecer as lições dos poemas, né, do ortônimo e dos heterônimos, para precisar melhor, né, as minhas análises. Tudo bem? Pode passar, Nina, por favor. E aí, né, a materialidade também das traduções de Homero. Eu não sou leitor de grego. Eu tenho rudimentos de grego antigo, né? Eu tinha um fetiche, na verdade, por estudar grego antigo, né? Me demandaria muito tempo, muita dedicação, é fascinante, mas talvez eu não teria um resultado esperado, porque Homero escreve num dialeto, né? Ele mistura, né, o registro jônico, o registro ático, o registro eólico. Então, eu teria que fazer um curso só para estudar a língua de Homero, né? Então, o que eu fiz, tanto para a Odisseia quanto para a Ilíada, foi lidar com as traduções, tá? Então, atualmente, nós temos aí essas traduções. A primeira tradução que está aqui representada é do Manuel Dorico Mendes, né, do século XIX. A segunda tradução é do maranhense, também do maranhense, Carlos Alberto Nunes, tá? A terceira tradução é do Haroldo de Campos. A quarta tradução é do Frederico Lourenço, né, professor da Universidade de Coimbra. Pode passar para mim, por favor, Nina. A quinta tradução é do Christian Werner, né, professor da USP. A sétima tradução, não, a 567, né? É do Trajano Vieira, tá? Que auxiliou, né, o Haroldo de Campos na sua tradução da Ilíada. E a última tradução é a do Leonardo Antunes. Cada tradução é e não é a Ilíada. Isso é muito legal, isso é muito interessante, né? É a Ilíada porque mantém o fundo sócio-histórico, né, representado pelo texto em original, né, no grego antigo. Mas não é a Ilíada porque cada um adotou uma solução tradutológica, tá? A do Manuel Dorico Mendes é em decassílabos, a do Leonardo Antunes é em decassílabos duplos, não é? A do Carlos Alberto Nunes tenta respeitar a métrica, os hexâmetros dáctilos, né? O Frederico Lourenço, ele, no seu prefácio, ele diz que usou um vocabulário mais popular. A do Trajano Vieira já tem um vocabulário mais erudito. Então, eu lidei com essas traduções, né? No sentido também de respeitar, né, o investimento tradutológico. Nós temos no Brasil excelentes tradutores, né? Eles são responsáveis, né, por enriquecer, né, o nosso acervo, né, cultural. Então, né, na impossibilidade, que também não é um lamento, né, de lidar com o grego antigo, eu lidei com as traduções. Tá? Pode passar para mim, Nina, por favor. Né? Podem me perguntar qual é a melhor, qual é a pior tradução. Não vou, né, dizer isso. Né? Eu acho que cada um pode buscá-la, né, a partir dos seus interesses. Né? Quem quer por exemplo, uma tradução mais rebuscada, né, no vocabulário, Trajano Vieira é um excelente, né, tradutor. Bem, nessa investigação, né, do diálogo entre Homero e Fernando Pessoa, eu pude perceber que, em primeiro lugar, pouco se investigou. Na Fortuna Crítica Pessoana, pouco se falou sobre o lugar de Homero em Fernando Pessoa. Em segundo lugar, o que para mim era assim escandaloso, né? Pessoa escreveu sobre Homero,
pessoa leu Homero, tá? Aliás, convido aqui a todos a entrar no site da Casa Fernando Pessoa, porque lá está digitalizado, né, o acervo do Pessoa, né, os 1.300 livros, 1.400 livros que Pessoa tinha na sua biblioteca, e Pessoa lia, né, autores gregos, né, Eurípides, Ésquilo, Apolônio de Rhodes, Píndaro e principalmente Homero, tá? Então tem lá um exemplar da Ilíada, alguns, né, da Odisseia, da Ilíada. Pessoa, quando jovem, né, ele ingressa no curso superior de letras, mas abandona, tá? A pessoa abandona o curso de letras. Mas quando ele, né, fazia o curso de letras, ele chegou a se inscrever na cadeira de grego, então ele arriscava algumas traduções do grego, tá? E Pessoa escreveu sobre Homero. Pessoa diz assim, em um dos textos, tá? O progresso da poesia, isto é, das formas poéticas, pois da mesma poesia que é a verdade viva, não pode haver progresso. Nem Homero foi ainda superado. Obedece àquela clara lei a que todo progresso obedece. Em outras palavras, é um caso particular e um fenômeno geral. E há outros textos, tá? Em que a pessoa fala de Homero, né, da Ilíada, da Odisseia, como um ponto luminoso, um ponto fundamental, né, para o fazer poético, né, para o pensamento sobre uma produção épica, para uma produção lírica, para uma produção dramática, não é? Eu arrisco a dizer a todos aqui que Homero já traz o problema do heteronimismo. Assim como Fernando Pessoa, né, trouxe a nós, né, vários heterônimos, Homero também traz para a gente, né, figuras, personas literárias, né, com personalidades próprias, né, com configurações próprias, né? Os heróis, né, da Odisseia, os heróis da Ilíada, né, os deuses olimpianos, né? Então, acredito, né, pelos meus estudos, pelas minhas leituras, né, que o heteronimismo não é uma novidade na literatura. O heteronimismo, né, e eu uso a palavra heteronimismo e não heteronímia, porque Pessoa não usa a palavra heteronímia. Na carta de apresentação dos heterônimos, né, para o Adolfo Casais Monteiro, ele fala heteronimismo, e nós que somos, né, estudiosos de língua portuguesa, nós sabemos que o sufixo ismo, né, traz uma carga de dinamismo, não é? Porque a pessoa abandona heterônimos, a pessoa reescreve heterônimos, né? Álvaro de Campos, por exemplo, né, possui fases, né? A fase das odes é diferente da fase cansada, né? Então, assim, é um processo de construção, é um work in progress, né? Então, assim, eu acredito que Fernando Pessoa, ele tinha essa dimensão, não só, né, por aquilo que ele leu, né, de literatura inglesa, né, Pessoa também leu bastante literatura inglesa, né, como também o épico homérico, né? Ricardo Reis, né, um dos heterônimos de Pessoa, diz assim: deve haver no mais pequeno poema de um poeta qualquer coisa por onde se note que existiu Homero, né? Então, assim, mais uma evidência, né, de Homero como, né, um pilar para a produção poética. Tá? Pode passar para mim, por favor, Nina. Tá? E aí, assim, estou encaminhando aqui para finalizar minha palestra, né? Eu trouxe um poema do Álvaro de Campos chamado Apontamento. Por quê? Porque, na verdade, né, o Álvaro de Campos, ele é conhecido como engenheiro sensacionista, né? Aquele que é entusiasmado pela efervescência civilizacional, né? E pelo ambiente moderno. Só que nos poemas camposianos, eu percebi, ao longo das minhas investigações, né, que há ali uma discussão da miserabilidade humana, tá? Outorgada pela ideia de destino. Como se a aniquilação do outro, né, pelo outro, né, fosse o destino fatal dos homens. Ora, nós encontramos isso na Ilíada. Na Ilíada não há escapatória. Às vezes há um pouco de esperança, né?
A Patrocleia, por exemplo, né, o canto 16, em que Patroclo veste as armas de Aquiles, né, e acredita, pelas suas sucessivas vitórias, que vai de fato matar Heitor, né, é o lampejo de esperança. Mas no final, né, ele é emplacado, né, pelas mãos de Heitor, né? O destino funesto se faz presente, né? E na obra camposiana, em diversos momentos, né, há uma discussão sobre esse fatalismo, né, acompanhado pateticamente pelos deuses, pelo destino. Os deuses, tanto na Ilíada quanto na obra poética de Campos, eles observam, eles até tentam intervir em um determinado momento, mas eles não são páreo para as moiras. As moiras, o destino, é superior à própria vontade dos deuses. Então, um poema como esse, O Apontamento, ele diz assim: a minha alma partiu-se como um vaso vazio, caiu pela escada excessivamente abaixo, caiu das mãos da criada descuidada, caiu, fez-se em mais pedaços do que havia louça no vaso. Alastra a grande escadaria atapetada de estrelas. Um caco brilha, virado do exterior lustroso entre os astros. A minha obra, a minha alma principal, a minha vida, um caco. E os deuses olham, especialmente, pois não sabem por que ali ficou. Tá? Pode passar, Nina, por favor. Em paralelo, né, nós temos o canto 16, né? Veja o final do canto 16, né? O momento em que Patroclus se dirige a Heitor, agonizando. Ele diz o seguinte: agora é altiva a tua proclamação, Heitor, pois deram-te a vitória, Zeus, Cronida e Apolo, que me subjugaram fácil. Eles mesmos de meus ombros arrancaram, perdão, eles mesmos de meus ombros arrancaram as armas, ainda que 20 de teu raiz tivessem me encontrado. Todos teriam aqui perecido, subjugados por minha lança. Mas a moira destrutiva e o filho de Leto me mataram, e dos homens eu forbo. Foste o terceiro a me abater. Outra coisa te direi: em teu juízo a lança. Não viverás muito tempo tampouco, mas já para ti, subjugado pelas mãos de Aquiles, o impecável e ácida está perto a moira poderosa da morte. Então, mesmo, né, no momento ali, né, de suspiro final, né, Patroclus tem angaria uma força, né, para lembrar a Heitor que a vitória é momentânea, né? Que na verdade, né, as vidas humanas elas sempre serão subjugadas pelo destino, né? Então, para encerrar mesmo aqui dessa vez, e aí, né, posso responder aqui adequadamente as perguntas que me forem feitas, digo que a queda de Troia e o fim dos heróis gregos compartilham espiritualmente os ditames de vidas escritas, ou seja, vidas em superfície, mas também vidas determinadas por intermédio das volições do destino. Tanto a Ilíada quanto a obra poética de Campos não abdicam de confrontar as tragédias sociais que rasuram a existência humana. Não vão abdicar uma visão fatalista da própria existência. Elas acolherão, portanto, a finitude, ainda que flertem ansiosas com a concepção de infinitude, né? E esse problema artístico, né, que é discutido, a meu ver, tanto na Ilíada quanto na obra poética de Campos, ela deve essa questão ela deve nos impulsionar para o lugar do humano. Numa época como a nossa, em que há tantas guerras, tanta violência, né? O que nós podemos fazer diante disso? Devemos ficar apatetados? Devemos ficar, né, paralisados diante, né, dessa aniquilação do outro, né, pelo outro, desse arruinamento? Né? Os teóricos, né, como Adorno, Benjamin, né, Horkheimer, acreditavam, por exemplo, que o conhecimento, né,
é o elemento, né, que nos levou a esse status, que nos levou a essa situação. E que não há muita escapatória, né? Pensando em uma pessoa pessimista, né, talvez ele também não acreditasse que houvesse escapatória. Homero, né, um dos primeiros, né, uma das primeiras manifestações da literatura ocidental, já nos traz um campo de guerra. Já nos traz uma situação em que a morte, o aniquilamento, a destruição é uma realidade, né? Então eu os convido a pensar sobre isso através da literatura, tanto pessoana quanto homérica, e agradeço aqui a escuta atenta de todos, tá? Muito obrigado. Obrigada, Marcelo. Ai, as palminhas subindo, é muito fofo. Gente, eu queria botar o seu obrigado aqui. Pronto, botei. Já temos uma fila de perguntas e antes eu queria agradecer a todos vocês, né, alunos aqui da UCP, mas também agradecer a alguns convidados do Marcelo, que eu conheço, alguns professores, em especial a professora Cláudia Amorim, que vai começar as perguntas aqui, que foi minha professora, me ensinou sobre Camões, marcou profundamente a minha vida. Eu fiz o mestrado em Camões, né? E aí, desculpa, Marcelo, eu pedi essa licença porque eu estou com muita saudade da Cláudia. Por nada, Cláudia. Olha, eu vou abrir aqui as perguntas, ela vai começar. Depois, gente, vocês que estão em casa podem abrir o microfone para fazer pergunta ou falar pelo chat que eu leio. E quem está aqui presencialmente, fala para mim, eu repito para o Marcelo, porque eu não sei se o microfone vai pegar, tá, Marcelo? Tá bom. Pode tentar, Cláudia, falar pelo microfone, ou como você quiser. Vou tirar compartilhamento. Boa noite a todos. Prazer estar aqui, ter ouvido o Marcelo. Que bom encontrar a Nina. Também já reconhecer aqui o Pedro, né? Eu gostei muito da apresentação do Marcelo, muito didática, eu já conhecia, né? Porque acompanhei a tese dele de doutorado e foi também uma aprendizagem para mim. O que eu acho interessante no projeto do Marcelo, né, e ele traz isso, é como, na verdade, ele rompe com algumas possibilidades, né, mais tradicionais de leitura ao fazer um caminho inverso, né, buscando no autor contemporâneo, né, traços lá de Homero, quer dizer, claro que ele vai explicar isso, né? Há uma tradição que vai colocar, né, o Ricardo Reis como poeta clássico, mas ele rompe com esse lugar comum, né, e vai fazer sua própria leitura, né? Então, isso é muito interessante, muito original, né? Tem uma ousadia, que eu diria que é própria, é uma ousadia homérica e uma ousadia pessoana, não é? E ele faz com competência. Então, gostei bastante, inclusive, da maneira como ele apresentou. Ficou muito claro, não é? Porque não é um assunto fácil. E, enfim, é isso. Eu acho que eu não teria perguntas a fazer, né? Mas talvez uma coisa que me parece é que, desculpa, eu não abri a câmera, porque eu estou aqui com um gato, tá um pouco tumultuado aqui. O gatinho sempre pede a minha atenção quando eu chego em casa. Uma coisa que eu acho que talvez seja uma pergunta para o Marcelo, se ele vê a possibilidade, né, a partir desses estudos, ele já está publicando também, né, a tese já está disponível no banco de teses, se ele vê uma certa abertura para isso entre os pessoanos que ele conhece, né, e se ele vê que há caminhos ainda para se descobrir, para se entrelaçar aí a poesia homérica e a poesia pessoana. Seria uma questão, tá? Se há futuro, se há bastante material para isso, ou se mais ou menos se esgota, ou se tem muita coisa ainda por dizer.
Professora, agradeço imensamente as palavras, não é? A senhora acompanhou toda a trajetória da pesquisa, todas as angústias, Nina, e também todas as glórias, né? A felicidade de apresentá-la, de defendê-la. Bem, eu posso falar de um ponto de vista macrológico. De um ponto de vista macrológico, acredito que há trabalhos a serem feitos de investigação da matéria clássica, e da matéria clássica que eu digo grega, né? Grécia Antiga, né? Estudos em que, por exemplo, a pessoa fale sobre a Grécia Antiga, né? O José Barreto, né? Ele escreveu um livro sobre o fascismo, né? Assim, as ideias políticas do Fernando Pessoa, em que ele menciona brevemente que Pessoa tinha uma grande desconfiança, por exemplo, a respeito da Primeira República Portuguesa, e para refletir sobre, né, a Nova República, né, ele utiliza uma reflexão sobre a Grécia Antiga. Então, assim, eu acredito que ainda está por serem feitos estudos que correlacionem uma espécie de imagologia da Grécia Antiga, ou seja, o que Pessoa entendia a respeito da Grécia Antiga, das manifestações culturais da Grécia Antiga, das instituições políticas, não é? Na década de 70 foram publicados 2 volumes dos Fundamentos Filosóficos, né, na obra do Fernando Pessoa, em que fala-se também, né, do lugar de Platão, Aristóteles, né, dos pré-socráticos, mas ainda não houve, né, a meu ver, pelo menos nas minhas buscas, né, um trabalho que, de fato, se debruçasse sobre essas referências, né, essas referências que, acredito eu, são muito importantes para não só o pensamento poético, mas também para o pensamento ensaístico de Pessoa, né, crítico, né, o pensamento sobre política, o pensamento sobre literatura, o entendimento de arte, né, também. Então, assim, Homero, fundamentalmente, já foi, assim, digamos, mapeado, né, a Polly Ellen Butch, que é uma pesquisadora da Universidade de Oaxaca, no México, né? É ela quem faz o levantamento dos textos escritos por Pessoa sobre diversos autores, autores ingleses, franceses, alemães, né? E sobre os autores da Grécia Antiga, né? Os tragediógrafos, né? Os líricos e homéricos também, né? O Homero, né? No caso, né? O suposto autor, né? Da Ilíada e da Odisseia, né? Não incluo aqui os hinos homéricos, porque também isso é uma outra discussão, né? Se o Homero do épico é o Homero, né, dos hinos homéricos. Não sei se eu me fiz entender. Não vejo atualmente, né, uma produção da fortuna crítica pessoana, dos atuais estudiosos de Fernando Pessoa, dedicados a pensar a Grécia Antiga, ou Homero, ou qualquer outro autor da Grécia Antiga, na produção ortônima e heterônima. Bom, você está falando para vários estudantes, né? Então, de repente, alguém encara esse desafio. Exatamente, Que não é fácil, né? A sua pesquisa me parece bem complexa, não é uma coisa simples, mas vocês podem encarar esse desafio. Temos aqui algumas pessoas apaixonadas por Homero e por Fernando Pessoa, né? Mas também, como você falou, pode abrir para outros gregos, né? Exatamente. Fernando Pessoa é Exatamente. Dos 3 tragediógrafos, né? Sófocles, Ésquilo e Eurípides, né? A pessoa tinha muito apreço por Ésquilo. Ele chegou a ensaiar traduções, né? Das tragédias de Ésquilo, né? E também, né, escreveu, né? Ensaiou também as suas próprias obras dramáticas, quer dizer, peças, né? Dramáticas. O Fausto é um deles, né? Prometeus refundido, né? Também é uma.
Maravilha. A Cláudia, não sei se você viu, ela mandou a mensagem aqui. Obrigada, está respondendo. Obrigado, Cláudia. Alguém quer fazer pergunta aqui no auditório ou alguém de casa? Eu acho que as pessoas estão um pouco intimidadas, essa é a palavra. Intimidadas com o tema, com a erudição. Que eu ia perguntar para ele. Pode perguntar. Deixa eu ver se ele escuta. Você escuta ela falando? Não, né? Estou escutando bem baixinho, mas... Tá, então vou deixar ela falar e eu repito. Isso, tá. Porque a minha tese, a minha orientadora, inclusive, é a Nina, né? É sobre a Ilíada, né? Principalmente sobre Aquiles e Patroclus, né? O relacionamento deles. E eu li a versão do Frederico Lourenço, né? Eu ia perguntar para o senhor se é a melhor edição a seu ver, ou eu deveria comparar com outras, né? Talvez. Ele estava fugindo dessa pergunta. Você escutou, né? Pessoal, se alguém aí não escutou, então então todo mundo escutou. Beleza. Então pode responder, ou não. Muito obrigado pela pergunta. Como é o nome? Amanda. Amanda. Amanda, muito obrigado pela pergunta. Essa como é que eu posso dizer? Eu tenho a minha preferência, eu tenho a minha preferida. Será que eu posso dizer? Eu gosto da edição do Carlos Alberto Nunes. Eu gosto da dicção da tradução do Carlos Alberto Nunes, as soluções tradutológicas. Ele tenta manter o ritmo do original, sem um vocabulário, né, erudito, né? Eu gosto bastante também da primeira tradução brasileira, que é a do Manuel Dorico Mendes, e que foi, durante muitos anos, acusada de ser empolada, de difícil, não é? Eu investi bastante em adquirir essa edição, que não é uma edição assim. Existem as edições populares da tradução do Manuel Dorico Mendes, que custa R$10, né, ou até menos, mas tem uma edição da Atelier Editorial, organizada por pesquisadores da Unicamp, que fazem anotações do vocabulário usado pelo Manuel Dorico Mendes. Manuel Dorico Mendes, né, ele foi um deputado, né, ele foi, inclusive, deputado da primeira Assembleia Constituinte do Brasil, tinha uma relação um pouco complicada, né, com Dom Pedro, né, mas, assim, era admirado justamente pelas suas investidas de traduções, né? Ele traduziu não só a Ilíada como a Odisseia, como também traduziu Virgílio, né? Traduziu também Voltaire. Só que, assim, na história da literatura, né, um dos acusadores de que a tradução do Manuel Dorico Mendes é de difícil leitura é o Antônio Cândido. Antônio Cândido, em Formação da Literatura Brasileira, diz que é horrorosa a tradução. O Haroldo de Campos, que também foi um dos tradutores da Ilíada, ele escreve um texto, né, se eu não me engano, na década de 70, defendendo a tradução do Manuel Dorico Mendes. E, de fato, eu acredito que, assim, o Manuel Dorico Mendes, ele faz uma pesquisa vocabular. Ele usa o vocabulário de Camões, ele usa o vocabulário de poetas italianos, né? E é rica. Eu acredito que é muito rica nas construções sintáticas, né? Nas supressões para cumprir, né? Os decassílabos. É uma tradução feita em decassílabo. Ela tem a Ilíada, por exemplo, acho que tem 9.000 versos, né? É bem reduzida. Ele conseguiu reduzir, ele conseguiu sintetizar, né? Então é uma tradução também que me é cara, né? As outras traduções também apresentam algumas soluções em alguns cantos, em alguns versos. Eu não quis privilegiar, no meu estudo, uma tradução ou outra. Eu quis usar todas as traduções. Tanto que na minha tese, né, elas estão lá, né? Quando eu vou usar um verso ou uma estrofe, né, ou um conjunto de versos
para analisar determinado aspecto ali da minha hipótese, eu cito todas as traduções. Não sei se eu respondi. Respondeu, não, obrigada. Maravilha. Alguém mais aqui ou em casa? Pode perguntar, gente. O Marcelo é muito, muito solícito, muito tranquilo. Não? Podemos encerrar as perguntas? Pode falar, gente. É porque temos aqui uma pessoa que também estuda grego. Bacana. Um estudante. Na verdade, esse tema, né, gente, abrange muita coisa. É a fala do Marcelo mais ainda, porque ele falou sobre as edições, né, sobre esse cotejamento, sobre esse trabalho do espólio do Fernando Pessoa, sobre essas coisas. Tem a questão homérica, inclusive, que você menciona. Eu não sei se todo mundo está a par disso, né? Porque eles são alunos de português e literatura. Sim. Então, eles não têm aquela bagagem de cultura clássica e literatura clássica ampla. Mas é uma questão que vocês podem perguntar para o Marcelo, que ele responde, né? Respondo, na medida do possível. Apesar que eu acho que você foi bem claro, né? Foi o que a Cláudia falou, foi bem didático. Você pegou... Eu tentei. É vício de professor, né? Sou professor de educação básica, né? Mas em uma hora você falou... Crianças de 12 anos, 10, 12 anos, então tem que ser. Aliás, o Marcelo, eu mencionei no início, né? Ele dá aula aqui em Petrópolis, só que a questão do horário não deu para ele vir pessoalmente. Infelizmente. Infelizmente não deu, porque a nossa conversa... Estudei hoje. Vir. Ele deu aula aqui hoje de manhã. Ele dá aula aqui em Petrópolis, no município. Só que a essa hora da noite ele não consegue estar aqui e o nosso encontro tem que ser nessa hora, eu expliquei para ele, né? E aí ele dá aula de manhã, não é, Marcelo, no Rio? Aí amanhã eu vou estar em outra prefeitura. Em Nova Iguaçu, pois é, aí não dá tempo. Eu falei no começo, mas agora não lembro. Qual é o colégio que você seleciona? Eu leciono na Escola São Judas Tadeu, pelo Mozella. Eu não conheço, porque eu moro aqui há 6 anos, mas ainda não conheço direito Petrópolis. Mas aí eles estão com curiosidade. Alguém mais quer fazer uma pergunta? A gente podia marcar em outro momento, você vir, né, falar uma parte 2 dessa palestra, porque eu acho que dá, né? Foi para falar muita coisa ainda, e aí a gente pode tentar marcar, mas o problema é que é sempre nesse horário. De qualquer forma, alguém online ainda quer fazer uma pergunta, gente? Eu posso encerrar aqui a sessão de perguntas. Tá, então, de qualquer forma, continuando, eu queria agradecer de novo, Marcelo, eu amei. E você pegou 2 pontos que acabam comigo, que é Homero e Fernando Pessoa, que são, assim, junto com Camões, o meu xodó. E foi muito interessante. Na verdade, eu não tinha lido nada. Obrigada, Cláudia, você é muito gentil. Eu nunca tinha lido nada sobre essa conexão entre Fernando Pessoa e Homero, principalmente no ponto de vista que você mencionou. E, nossa, foi maravilhoso. Inclusive, eu quero ler sua tese. Tá certo. Está no banco de teses, não está? Ainda não está disponível. Tá. Ainda está no processo burocrático. Sempre que eu volto e-mail, consulto, né? O banco ainda não está disponível. Quando estiver disponível, certamente eu compartilharei com você. Maravilha, eu compartilho com os alunos também, certo? Então, obrigada, Marcelo, mais uma vez. Vou pedir uma salva de palmas para ele. As palminhas subindo. E é isso, você quer comentar mais alguma coisa? Não, eu agradeço a escuta atenta de todos, espero que tenha sido um momento proveitoso, espero que estimule o público a ler Fernando Pessoa com um pouco mais de apuro, né, sabendo dessas problemáticas, né, relacionadas ao estabelecimento do texto, Homero também, né, o mercado editorial apresenta variadas traduções de Homero, né? Então, né, escolher a partir dos seus interesses, né, qual tradução
conversa com as questões tanto acadêmicas, né, quanto até de fruição, né? Eu, quando decidi investigar a Ilíada, eu investiguei porque a Ilíada é um canto de guerra, né? Muita violência. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler a Ilíada. São 24 cantos. Os deuses violentam os homens tentam violentar os deuses e conseguem violentar, na verdade, tanto com palavras quanto com ações, não é? Variados estilos de mortes, né? Decapitação, mortes com armas brancas, né? Então, bem plásticos, né? É bem violento. Exatamente. Há um canto, né, em que Aquiles, esse canto, né, não estou me recordando muito bem, é um dos últimos cantos da Ilíada, em que Aquiles está enfurecido com a morte de Patroclus. Ele não há nenhum troiano capaz de impedi-lo. Ele comete um massacre, né? O rio Escamandro, que é o rio, né, que fica ali próximo à cidadela de Troia, se tinge de vermelho porque Aquiles entra nesse rio e assassina os troianos, né? Até o ponto do rio tentar afogá-lo. Não consegue, né? Então, essa imagem sanguinolenta, não é? Da representação da fúria, né? Há várias cóleras, não é uma cólera só, né? Retratada na Ilíada, são várias cóleras, né? Muito impactante assim e desconcertante. Então eu fui investigar a Ilíada pelo desconcerto que ela não causa. Eu acredito que deva causar nos leitores que já tiveram oportunidade. A Odisseia é o canto de paz, segundo, né, a Fortuna Crítica. É um canto em que você acompanha as aventuras e os sucessos, né, de Odisseu, né, até a volta para casa, até a noite, né, de núpcias com a Penélope, não é? E aquele estabelecimento ali quase romântico, né? Quer dizer, estou usando aqui um anacronismo, né? Porque não é nada romântico, mas enfim, é romântico no sentido de filho retorna a casa, né? O Telêmaco, junto ao pai, né? Consegue acabar com os pretendentes e ser reconhecido pela esposa, né? Quase comercial de margarina, né? Então, a Odisseia é muito mais apreciada pelo público leitor do que a Ilíada. É verdade. Fiz o caminho inverso. Eu comecei com uma obra que geralmente agrada as pessoas, né? Para uma obra que desagrada, de certa forma. Eu não sei, o meu livro de cabeceira é Ilíada, então eu sou suspeita. Eu vou na contramão. Mas é bem gráfico. Eu e a Amanda estamos na contramão, mas realmente... A Odisseia, inclusive, é bastante lida na escola, né? É mais lida na escola. É a edição mais adaptada, né, para as crianças, né? Filmes. Inclusive, né, não vai ter um filme agora, né? O do Christopher Nolan, né? Que vai adaptar a Odisseia em vários hollywoodianos, então... A conferir. A Maria Luísa mandou uma mensagem aqui no chat para você. Fiquei encantada pela palestra, foi ótimo. Obrigada, Marcelo. Obrigado, Maria Luísa. E com isso eu encerro. Agradeço a todos que estão aí em casa, todos que estão aqui, ao Marcelo mais uma vez. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Um beijo, Marcelo. Boa noite, gente.